Bom, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? É, essa aula sobre os ciclos biogeoquímicos, ela deveria ter ocorrido no dia 9 de novembro, só que devido a alguns imprevistos, a gente não pôde se encontrar online, por isso que eu estou postando a aula hoje, para vocês não ficarem sem o assunto, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre os ciclos biogeoquímicos e para iniciar essa nossa aula, a gente vai destrinchar o que é que significa essa palavra, biogeoquímicos. É um negócio meio estranho e longo, né? Mas a gente, compartilhando a palavra, dá para a gente entender bem direitinho o que ela significa. Bom, ciclos biogeoquímicos, no caso, vai ser processos que vão envolver fatores biológicos, como o próprio nome está dizendo, bio, de biológico, geo, de geológico e químico, que é químico. Então, esses ciclos biogeoquímicos, eles são processos biológicos, geológicos e químicos que vão ocorrer no ambiente em que a gente vive e que vão reagir conosco, com os seres vivos, produzindo resíduos que vão ser reciclados e reaproveitados pelo próprio ambiente. Bom, os ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem a todo momento na natureza para garantir a reciclagem e a constância dos elementos químicos no meio ambiente. São esses ciclos que possibilitam que os elementos eles interajam com o meio ambiente e com os seres vivos. Os principais ciclos biogeoquímicos encontrados na natureza são o ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Tem outros, certo? Como do fósforo, o ciclo da amônia, mas principalmente da água, do carbono e do oxigênio são o que são mais estudados e o que a gente vai ver no decorrer dessas aulas. A ciclagem desses elementos, eles garantem que eles sejam utilizados e, posteriormente, eles estejam disponíveis novamente. Então, esse é um fator muito importante, porque alguns elementos, eles são essenciais para os seres vivos, como a água, o oxigênio, o carbono também. E o uso constante, sem reposição desses elementos, poderia ocasionar a extinção de algumas espécies, de todas as espécies do nosso planeta. A gente vai iniciar, então, pelo ciclo da água, que é o ciclo mais básicozinho, é o mais facinho da gente pegar. Vocês já viram, inclusive, esse assunto, mas faz muito tempo que vocês viram ele. A gente vê o ciclo da água e alguns outros ciclos também, lá no ensino fundamental, no início, 6º ano, 7º ano, certo? Então, a gente vai meio que revisar esse assunto na aula de hoje. Então, a gente sabe que o nosso planeta, 70% da superfície do nosso planeta Terra, ele vai ser coberto por água em estado líquido. Do total dessa água que está em estado líquido, 97% vai estar presente nos oceanos e 2% é a água que está no estado sólido, certo? Então, a água doce, a água que a gente consome no estado líquido, ela vai estar presente nos rios, nos lagos, represas, né, açudes, e vai estar infiltrada nos solos e nas rochas. Corresponde a cerca de 1% do total de água que a gente tem no planeta, certo? Então, de toda a água que está presente no planeta, apenas 1% dessa água vai ser água doce, água que a gente consome.
No ciclo da água, a gente tem uma característica muito importante desse ciclo, que é a presença da energia solar. A energia do Sol, ela vai desempenhar um papel muito importante no ciclo da água, porque vai ser graças a ela que a água em estado líquido vai sofrer constante evaporação e vai penetrar na atmosfera em forma de vapor. Então, toda a água presente no planeta que esteja em estado líquido, ela vai evaporar a partir da energia solar. A gente pode ter a água evaporando dos rios, dos oceanos, lagos, açudes, e a gente também pode ter a água evaporando, no caso não é evaporando que a gente chama, mas quando a água sai dos seres vivos, das plantas, dos animais, seres humanos, a gente chama de transpiração. Então, a água do estado líquido do nosso planeta, ela vai evaporar e ela vai transpirar para penetrar na atmosfera em forma de vapor. Quando essa água ela penetra na atmosfera, nas camadas mais altas e frias que a gente tem na nossa atmosfera, o vapor ele vai se condensar e vai formar as nuvens, certo? Então a água evapora ou transpira, e quando essa água, o vapor da água chega lá em cima, numa camada mais alta e mais fria da atmosfera, essa água ela vai se condensar e vai formar as nuvens. Quando essas nuvens elas estão formadas, quando elas passam a serem mais pesadas, mais densas, aí a gente vai ter a chuva. Mas isso ocorre só quando as gotas de água elas se acumulam tanto, que aí elas vão ficar mais densas e mais pesadas, que aí a gente vai ocorrer o que? A chuva. Ou chuva, ou granizo, ou neve, vai ocorrer a partir da formação de nuvens. Mas normalmente as gotas de água nas nuvens, elas são tão pequenas, né, que a turbulência e as correntes do mar mantêm essas gotas juntas, flutuando ali na atmosfera. Bom, então, quando várias gotas se juntam, elas podem ficar muito pesadas e muito densas para se manterem no ar e, consequentemente, elas vão se precipitar na forma de chuva, neve ou granizo. Quando a gente tem a precipitação, ou seja, quando a gente tem a volta dessa água para o ambiente, que é por escoamento superficial, por escoamento superficial, a água ela vai formar rios e lagos e a partir disso ela vai encontrar o seu caminho para chegar até o oceano. Isso por escoamento. A água, quando ela cai da chuva, ela escoa pela terra, chega até rios e lagos e vai voltar para o oceano. Essa água ela ainda pode também se infiltrar no solo e formar os lençóis subterrâneos ou lençóis freáticos. E ainda elas podem chegar até os aquíferos. Eu acho que vocês já ouviram essa palavrinha. Os aquíferos são imensos reservatórios subterrâneos de água. São águas que a gente encontra dentro de solo e de rochas. No Brasil, a gente tem um aquífero. O maior aquífero que existe no Brasil se chama Aquífero Guarani, que fica ali na região norte. Então, essa água, ela se infiltra dentro das rochas e dentro dos reservatórios. E como é que a gente pode obter essa água? Muitas pessoas, elas cavam poços, elas obtêm
essa água a partir a partir desses mecanismos, mas também essa água ela pode submergir, né, para a superfície da terra, formando pequenas fontes de água, ou ainda podem ser retiradas pelas raízes das plantas. Então, basicamente, o ciclo da água vai ser esse. A gente tem a evaporação da água de rios, oceanos, lagos, açudes, tem a transpiração da água de seres vivos e de plantas, a água que evapora e que é transpirada, ela vai se condensar lá na atmosfera, formando essa condensação, formando as nuvens. Quando essas nuvens estiverem pesadas e densas, elas vão se precipitar em forma de chuva, de neve e de granizo. A água da precipitação retorna para os seres vivos, para as plantas e para o oceano, os rios, e também essa água pode se infiltrar no solo e nas rochas. Aí depois essa água evapora novamente, se condensa, precipita, se infiltra, evapora, condensa e por aí vai. Então é um ciclo que mantém a constância da água no ambiente. Bom, no ciclo do carbono, assim como a gente teve na água, né, a característicazinha da energia solar ser um componente muito importante para o ciclo da água. Aqui a gente tem a fotossíntese e a respiração, que são os dois processos que vão governar basicamente o ciclo do carbono. O que vai ocorrer então? As cadeias de carbono que formam açúcar, elas são fabricadas pelos seres autotróficos, são plantas, algas e algumas bactérias que fazem fotossíntese, né? No qual ocorre a absorção do gás carbônico do ambiente. A absorção do carbono atmosférico pelas plantas e outros seres autotróficos e sua transformação em substâncias orgânicas é chamada de fixação do carbono. Então, basicamente, os seres autotróficos eles vão captar o carbono atmosférico e vão transformar esse carbono atmosférico em carbono orgânico. Esse processo a gente chama de fixação do carbono, porque ele vai ter que transformar o carbono atmosférico em carbono orgânico, porque nós, seres humanos, nós só vamos conseguir obter o carbono orgânico, e isso a gente obtém pela nutrição, tá? A gente vai obter o carbono através da nutrição. Quando a gente come planta, né, vegetais e tal, aí a gente obtém o carbono orgânico. Quando a gente obtém esse carbono orgânico, né, a partir daí o carbono ele vai começar a circular pela cadeia alimentar na forma de molécula orgânica e a gente vai devolver o gás carbônico ao ambiente por meio da respiração e ainda pela decomposição dos corpos de seres vivos quando eles morrem. Então, a gente vai ingerir, através de vegetais, o carbono orgânico e a gente vai repor, a gente vai devolver o gás carbônico ao meio ambiente através da respiração ou pela decomposição dos nossos corpos quando a gente morrer. Então, boa parte do carbono que está presente na Terra
ela está contida nos compostos minerais, que são os carbonatos presentes em carapaças de organismos, né, tipo concha do mar, ou esqueletos também de carbonato de cálcio. E também a gente tem carbono nos depósitos orgânicos fósseis, que são carbonos minerais, o petróleo e o gás natural. Essas reservas de carbono, elas se originaram de vegetais e de outros organismos que foram soterrados e durante centenas, milhões de anos estiveram sujeitos a grandes pressões das camadas de sedimento. Essas formas de carbono, elas podem voltar à atmosfera pela oxidação lenta em contato com o ar ou pela queima de combustíveis fósseis. Mas basicamente, assim, hoje em dia, né, no caso, essas formas de carbono, elas estão sendo emitidas em altos níveis devido principalmente às queimas de combustíveis fósseis, através de motores de automóveis, indústrias e usinas. A gente está liberando muito carbono no ambiente e, consequentemente, isso acarreta muitos problemas para a saúde do nosso planeta, né? Porque tudo demais é veneno. Então, basicamente, o ciclo do carbono vai ser esse. A gente tem, as plantas elas vão fixar o carbono do ambiente, elas fixam o carbono atmosférico e transformam o carbono atmosférico em carbono orgânico. Quando a gente consome os vegetais, consequentemente a gente vai estar consumindo o carbono orgânico. E aí, quando a gente respira, a gente devolve esse carbono na forma de gás, certo? Para a atmosfera. E também a gente tem como devolver, digamos assim, esse carbono para a atmosfera a partir da queima de combustíveis fósseis, porque parte do carbono presente no nosso planeta, ele está presente nessas reservas que foram originadas de vegetais e outros organismos que morreram, ok? Então, mais uma vez, o ciclo do carbono aqui mostrando essa figurinha para vocês. Aqui a gente tem, ó, organismos autotróficos que vão assimilar o carbono por fotossíntese e vão transformar em matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai ser transferida aos organismos heterotróficos por meio da cadeia alimentar, quando os animais ou nós mesmos consumimos, né, os vegetais, a gente vai obter o carbono por matéria orgânica através da cadeia alimentar. O carbono, ele retorna ao ambiente na forma de gás carbônico, quando a gente respira, pelo processo de respiração e decomposição, certo? E os seres humanos, eles vão contribuir com o aumento do gás carbônico na natureza por meio de ações como desmatamento, queimadas e uso de combustíveis fósseis a partir da queima de combustíveis em automóveis, indústrias e usinas, certo? Aí o gás carbônico, ele retorna para o ambiente. Então, esse vai ser o ciclo e a constância do carbono no ambiente, que vai reagir conosco, voltar para o ambiente, reagir conosco novamente e voltar para o ambiente. Ok? Bom, e como a gente já está falando de ciclo do carbono, gás carbônico,
Todas essas coisas envolvem um fator muito importante, que é o efeito estufa. E o que seria o efeito estufa? Bom, eu trouxe aqui para vocês um exemplozinho básico para a gente entender o que é o efeito estufa e como ocorre esse efeito estufa, certo? Então, aqui nessa figurinha, a gente tem o que? A gente tem uma estufa. Tem uma horta aqui, certo? E essa horta, ela está sendo mantida dentro dessa estufa, que é basicamente um ambiente, uma casinha feita de vidro, certo? Então, nesse esquemazinho, a gente tem a luz do sol, que vai passar pelo vidro e vai ser absorvida pelas plantas e por outros objetos, o solo, planta, todo o esquemazinho que é feito, que possui dentro dessa estufa, certo? Tanto as plantas como o solo, eles vão se aquecer e vão emitir raios infravermelhos. Essas setinhas vermelhas, elas representam esses raios infravermelhos. Essa emissão, ela também pode ser chamada de radiação ou onda infravermelha ou também radiação térmica. Por meio dessa radiação, vai ocorrer a transferência de calor de um corpo para o outro. Então, aqui a gente está tendo a transferência de calor constante em toda essa horta, em todo esse ambiente. Então, esses raios infravermelhos, essa radiação, ela está fazendo com que o calor ele seja transmitido e mantido dentro dessa estufa, certo? Nesse esquemazinho, a radiação infravermelha, ela não consegue atravessar o vidro, assim como a luz solar. A luz, ela bate, mas ela consegue retornar ao ambiente, ela atravessa o vidro. Só que o raio infravermelho, ele não é tão bom assim, que tão bom quanto a luz solar, e ele não consegue atravessar o vidro e voltar para o ambiente. Então, consequentemente, o calor ele vai ficar preso dentro dessa estufa e vai manter a estufa aquecida. E devido a isso, vai ajudar na sobrevivência das plantas. Então, de maneira semelhante ao que ocorre naquela estufa que a gente viu no slide passado, vai ocorrer também na nossa atmosfera. As radiações do Sol, elas passam pela atmosfera, que é essa camadinha aqui, ó, que está mostrando aqui na imagem. As radiações solares, elas passam por essa camada e esquentam a superfície do planeta, que vai emitir os raios infravermelhos. A superfície do nosso planeta, quando ela é aquecida pelos raios solares, ela emite a radiação infravermelha. A outra parte, uma parte desses raios, eles conseguem sair, certo? E vão para o espaço. Só que outra parte desses raios infravermelhos, ele é absorvido por certos gases da atmosfera e irradiada de volta para a Terra. Desse modo, a atmosfera mantém a temperatura do planeta nos níveis que conhecemos. Então, esse efeito da atmosfera sobre a temperatura da Terra é chamado de efeito estufa, pois lembra o que acontece nas estufas de vidro que a gente viu no slide passado, certo?
Acontece a mesma coisa, basicamente. Os raios solares, eles penetram a atmosfera, aquecem a superfície do nosso planeta, emitem raios infravermelhos, só que os raios infravermelhos, eles não conseguem, nem todos, né, no caso, pouquíssima parte dos raios infravermelhos saem da atmosfera e vão para o espaço. A outra parte, ela fica presa aqui na nossa atmosfera. Diversos gases na nossa atmosfera, eles colaboram para o efeito estufa, entre eles o vapor d'água, o gás carbônico, o gás metânico, o dióxido de nitrogênio também, mas o gás carbônico ele é o principal gás para o efeito estufa, porque ele é responsável por 63% do seu efeito. Certo? E devido à grande concentração de gás carbônico, né, que cada vez mais aumenta, a gente tem também a questão do aumento do efeito estufa e, consequentemente, a gente tem um aumento do aquecimento global. O aquecimento global, ele tem relação direta com o efeito estufa. Por quê? Porque a intensificação do efeito estufa contribui para a intensificação, o aumento do aquecimento global. Nas últimas décadas, a temperatura média da Terra aumentou significativamente, certo? Muitos cientistas acreditam que isso ocorre devido justamente ao aumento do efeito estufa e muitas medidas feitas por satélites comprovam que cada vez menos radiação infravermelha escapa para o espaço, ou seja, volta para o espaço, e cada vez mais radiação infravermelha fica restrita aqui na nossa atmosfera, consequentemente aumentando a quantidade de radiação que fica aqui, certo? A intensificação desse efeito resulta principalmente do aumento de gás carbônico na atmosfera. Então, esse gráficozinho aqui que eu estou mostrando para vocês quer dizer, mostra que a concentração de gás carbônico na atmosfera no decorrer dos anos. Então, a gente tem aqui, lá para os anos de 1960, a concentração de gás carbônico na atmosfera era equivalente a mais ou menos 315 partes por milhões, né? Aqui, ó. No ano de 1960, concentração de gás carbônico era mais ou menos 315, por aí. 315 partes por milhão. Com o decorrer dos anos, essa concentração foi só aumentando. Vocês estão vendo que aqui no gráfico só mostra que aumenta, né? Nunca desce ou para, só aumenta. É tanto que aqui em 2015, a concentração de gás carbônico, ela ultrapassou 400 partes por milhão, certo? Então, em 2015, a gente está em 2021. Esse foi o gráfico mais recente que eu vi. Em 2015 já ultrapassou, a concentração de gás carbônico ultrapassou 400 partes por milhão. Então, o aumento da produção desse gás carbônico por queima de combustíveis fósseis e queimadas de florestas vai ter relação direta com o aquecimento global. Porque quanto mais gás carbônico eu tenho na atmosfera,
maior vai ser o índice no efeito estufa e, consequentemente, maior vai ser a questão da radiação contida na nossa atmosfera. Consequentemente, isso vai aumentar o aquecimento global. E o que quer dizer aquecimento global? Como o próprio nome já diz, o nosso planeta ele está sendo aquecido muito rapidamente. Está ficando muito quente em pouco tempo. Então, a produção do gás carbônico pela respiração e pela decomposição, ela deveria ser naturalmente compensada pelo consumo na fotossíntese, certo? Só que com o aumento da produção de gás carbônico pela questão das queimadas, e quando eu falo as queimadas é principalmente pelos fatores da agropecuária. Porque como a gente sabe, né, hoje em dia, a maior parte de desmatamento é justamente para a questão de plantação para manter o gado. Então, a agropecuária é uma das principais causas do aquecimento global, assim como a queima de combustíveis fósseis, que a gente vai ter em motores de automóveis, a gente tem a queima de combustíveis fósseis nas indústrias e nas usinas. Essa questão de queima de florestas e de queima de combustíveis fósseis vai aumentar a concentração desse gás gradativamente, consequentemente, vai aumentar o aquecimento, né, no nosso planeta. Nosso planeta ele vai ficar mais quente à medida que a gente está queimando combustíveis fósseis, na medida que a gente está queimando floresta, desmatando o ambiente para poder, em nosso benefício, né? Que a gente só pensa na gente, infelizmente. Como consequência, né, desses fatores, de tudo isso que foi citado aqui, a gente tem o que? O aumento da temperatura, que vai provocar o degelo de parte das calotas polares e o derretimento do gelo das montanhas, e, consequentemente, vai causar a subida do nível dos mares, certo? Então, se derrete gelo lá no Polo Norte, mesmo que seja do outro lado do mundo, tá derretendo o gelo lá, ok, que os ursos polares estão entrando em extinção, pinguim, tudo, mesmo que seja uma coisa bem distante da gente, mas isso vai ter interferência direta aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Porque se derrete o gelo lá do Polo Norte, lá da Antártida, se vai derreter o gelo lá, esse gelo, consequentemente, vai causar a subida no nível dos mares. E isso pode causar desaparecimento de muitas cidades litorâneas. Se o mar vai subir, então, consequentemente, a água do mar, ela pode muito bem, ela pode não, ela deve e ela vai acabar com muitas cidades litorâneas que estão ali, pertinho do mar. Como o nível da água sobe, consequentemente, o mar vai se expandir e vai acabar extinguindo com essas cidades. O aquecimento do planeta ele também poderá interferir nos caminhos das correntes de ar e de água e alterar o regime de chuvas, que aí vai, no caso, vai afetar mais profundamente o clima de várias regiões. A gente tem um exemplo bem próximo, né? Aqui no Nordeste, a gente sofre muito com questão de falta de água e de seca.
E essa questão é um resultado do aquecimento global. Queira ou não acreditar, a questão do racionamento, por exemplo, de água. Porque a gente tem racionamento de água? Porque a gente não tem água suficiente para todos os dias, certo? Então a gente vai ter que racionar essa água. E porque a gente não tem água suficiente? Isso já é o resultado da falta de chuva, da seca. E a seca e a falta de chuva já são consequências do aquecimento global. E o aquecimento global ele é causado pelo quê? Que a gente viu anteriormente. Efeito estufa, que tem relação direta com a emissão de gás carbônico. E a emissão de gás carbônico, esse gás ele vai ser emitido a partir de queima de combustíveis fósseis, mas também queima de florestas, certo? Então, a seca, a falta de água, problemas na agricultura também são fatores negativos que são consequências do aquecimento global e também há ainda o risco de perda de biodiversidade, né? Com relação, por exemplo, à Amazônia. Estudos realizados pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, o INPE, pega ali a parte espacial, eles indicam que o aumento de temperatura aliado ao desmatamento transformaria parte da floresta amazônica em savana, o que, entre outros efeitos, levaria a uma considerável perda de biodiversidade. Então, se caso isso aconteça, né, a Amazônia se transformar em savana, basicamente muitas das espécies que necessitam daquele ambiente úmido, com floresta, com muitas plantas, vão desaparecer. Tanto a questão das plantas, como também a questão dos animais, que fazem moradas, que obtêm alimento daquelas plantas que estão ali na Amazônia. Então, se a Amazônia virar savana, muitos animais e muitas plantas que a gente tem lá vão desaparecer para sempre, vão ser extintas, né? E aí a gente tem o risco de perda de grande parte da nossa biodiversidade, certo? Então, hoje essa aula é basicamente isso, certo? A gente fica por aqui e na próxima aula a gente vê mais 2 ciclos, que é o ciclo do nitrogênio e o ciclo do oxigênio.